Pai querido, maravilhoso Deus, nos abençoe nesse dia de culto ao Senhor, de adoração, a tua presença. Derrama o teu Espírito sobre nós, sobre esse ambiente. E nos dê um culto de alegria, de paz e compreensão, para que possamos sair daqui edificados com tua palavra e pacificados na fé. Livra-nos de toda e qualquer investida do maligno e não permita que nada e nem ninguém venha atrapalhar a nossa caminhada com o Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Abra suas Bíblias no livro Atos, capítulo 4. Vamos ler os versos de 1 a 12. Diz assim o texto sagrado: Enquanto Pedro e João ainda falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e anunciando em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Prenderam Pedro e João e os recolheram ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Porém, muitos dos que ouviram a palavra creram, subindo o número desses homens a quase 5.000. No dia seguinte, as autoridades, os anciãos e os escribas se reuniram em Jerusalém, com o sumo sacerdote Anás, com Caifás, João, Alexandre e todos que eram da linhagem do sumo sacerdote. E colocando os apóstolos diante deles, perguntaram: por que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse: autoridade do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo, e de modo como ele foi curado, saibam os senhores todos e todo o povo de Israel que, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado na presença de vocês. Este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio a ser a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Queridos irmãos, este texto vai nos ensinar, enquanto Pedro continua pregando as mensagens cristocêntricas, ao mesmo tempo ele confirma o poder de Jesus, porque é em nome de Cristo Jesus que nós temos a salvação, porque Jesus é o grande e único Salvador. Ele é que tem o poder de salvar. O nome dele, somente o nome, tem um poder salvador para todo e qualquer homem, para todos aqueles que querem buscar de todo o coração, como diz lá em Jeremias 29, 13, o Senhor vai dizer: vocês vão me buscar e vão me encontrar, vão me buscar de todo o seu coração. Amém? Então, Pedro tinha acabado de curar um coxo. Claro que eles sabiam, com certeza, esses principais sacerdotes sabiam, conheciam aquele homem. Passou 40 anos, ele tinha 40 anos de idade, 40 anos estava enfermo, nasceu com essa deficiência, e Pedro o curou. E eles prenderam porque ele estava falando o nome de Jesus. E Pedro, inteligentemente, lembre-se que anteriormente ele levou Cristo por causa de um empregado, então ele nega Cristo. Não conhece ele. Você estava com ele. Ele não conhece esse homem, você está enganado. Ela era uma serva, né? Então ele nega, e até então, até aquele momento, mesmo sendo líder, após a morte de Jesus e a ressurreição, ele ainda falava muita coisa errada. Mas Jesus vai deixar uma passagem para nós que ele vai dizer: quando vocês forem apresentados, estiverem à frente do tribunal, não precisa ficar nervoso, nem preocupado, apenas cale-se, que o Espírito Santo falará com você. Olha que maravilha! O que aconteceu com Pedro aqui foi justamente isso. Nesse momento, Pedro, cheio do Espírito Santo, ele deixa de falar agora errado,
porque o Espírito Santo tomou conta dele. Quando Deus falou com Samuel, vai lá e derrama o meu Espírito sobre Saul, Saul foi cheio do Espírito Santo até o dia em que ele começou a desviar o caminho. Mas isso não impediu que Deus continuasse com a graça com ele. Ele que se afastou. Então Deus retirou dele o Espírito, porque ele estava em desobediência. Mas quando Davi recebeu o Espírito Santo, permaneceu firme. Salomão permaneceu firme, mas no final acabou caindo. Mas Deus, quando escolhe alguém, é dele. Quando ele bota a mão, é dele. E ninguém mais tira. Então os apóstolos, nesse momento, com todo respeito ao que ele vai dizer, com todo respeito à autoridade do povo e anciãos, respeitando a autoridade dele, mas está dizendo: olha, o que vocês acabaram de ver, este homem estava ao lado dele. E com certeza aqueles anciãos, todo mundo conhecia, sabia que ele era aleijado. Com certeza já deram até esmola para ele, mas ninguém teve um poder curador. E acharam que foi Pedro que estava curando. E quando ele faz a pergunta maldosa, em nome de quem? Ou em nome de quem você está fazendo? Com que poder? Com que autoridade? Essa pergunta foi feita a Jesus. Quando Caifás o prendeu para matá-lo, lembra? Ele pergunta a ele: com que poder você fala essas coisas? Então, Pedro está fazendo a mesma coisa que você, fez a mesma pergunta a ele, já para ver se ele conseguia, desviava, né, saía, perdia o prumo. Mas Pedro, cheio do Espírito, diz: olha, o que vocês acabaram de ver, não fomos nós que fizemos. Pelo contrário, foi o nome de Jesus. Quando nós chegamos a Ele, nós dissemos: você crê em Deus? Creio. Quer ficar curado? Quero. Então, em nome de Jesus, levante e ande. Ele disse em meu nome, em nome de Jesus. Jesus é superior a toda e qualquer criatura, qualquer indivíduo. Não existe outro a não ser Cristo. Ninguém tem o poder para salvar se não for Jesus. Nem Pedro, nem Paulo, nem Maria, nem nenhum dos santos, nem Madre Teresa de Calcutá, nem Irmã Dulce, nem os espíritos superiores que a doutrina espírita prega, nem os espíritos que pregam nas matrizes africanas. Nenhum deles tem poder de salvar ninguém. Isso é bíblico. Só Jesus pode nos salvar. E se quisermos ser salvos, temos que estar caminhando com Cristo. Mas temos que ser prudentes. Jesus não ensinou para nós maltratarmos ninguém. Nós somos vítimas das nossas escolhas. Quem quiser seguir outro caminho, é problema dele. Ah, mas eu confio na minha doutrina, o problema é dele. Ah, eu confio na minha religião, o problema é dele. Nós temos que confiar em Jesus. O cristão verdadeiro tem que confiar em Jesus, em mais ninguém, porque é Ele que tem o poder para nos salvar. Ele é o nosso grande Salvador. O nome de Jesus é da tradução grega, do hebraico, que se chama Yeshua, que significa Yahvé, o Salvador, ou Jeová, o Salvador, ou Senhor é o Salvador. Amém? Então só Cristo pode salvar. Por isso que Pedro vai citar o Salmo 118, 22, quando ele diz aqui: este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio a ser a pedra angular. Queridos irmãos, quando Deus enviou Jesus para o nosso meio, quando Deus enviou o seu único Filho para viver conosco, Ele enviou Jesus para ser a pedra principal. E nós sabemos que essa palavra pedra tem uma grande importância na Bíblia, porque quando a mulher adúltera foi pega e foi levada para ser apedrejada, Jesus risca no solo com o dedo, e quando ele dá a ordem, ele ouve as pedras caindo nas mãos daqueles acusadores. Satanás, quando leva Cristo para ser tentado, ele diz: transforme a pedra em pão. Mas se ele fizesse isso, ele perdia a glória, porque em cima desta rocha, em cima desta pedra, que ele veio fundar sua igreja. Por isso que ele pegou Simão e disse: seu nome não será mais Simão, e sim será Pedro, a grande rocha. É sobre você que eu vou fundar a minha igreja, vou firmar a minha igreja. E assim foi feito. Pedro não foi um dos mais importantes entre os apóstolos, mas foi que teve uma grande importância entre todos eles. Porque foi sobre ele
que aqui ele começou no início defendendo a si, depois ele passa veementemente, cheio do Espírito Santo, defender a Deus. Por isso que ele vai dizer, citando o Salmo 118, 22, eis que Jesus é aquele que vocês mataram outro dia, aqueles que veio até vocês para nos salvar, para nos ensinar, e eles ficaram maravilhados, porque esses homens iletrados, homens ignorantes, não passaram pelas nossas escolas, não teve com nenhum dos escribas entre nós. Com que autoridade esses caras estão falando aí, rapaz? Os homens estão falando coisas que nós nem sabemos, ou que nós já vivemos, mas são homens indultos, né? Não tem doutorado, não tem mestrado, não tem estudo, são homens ignorantes, pescadores, mas falaram com grande autoridade porque creram em Jesus. E se nós cremos em Jesus, teremos a mesma autoridade para falar em qualquer lugar que chegarmos. Para falar, não brigar. Tá? Pedro aqui não briga com ninguém, observe que ele é ministro de autoridade do povo e ancião. Ele queria que todos soubessem, não só os anciãos, mas também todo Israel. Que o poder de cura para aquele rapaz que estava coxo há 40 anos, que essa palavra cura nele, de ser salvo, foi feita em nome de Jesus Cristo e não em nome deles. Amém? Por isso, lá em Mateus, no capítulo 1, após a genealogia que ele vai falar, ele vai também citar a importância que o Espírito Santo veio sobre Maria e disse a ela que ela daria um filho, esse filho se chamaria Jesus o Salvador. Está lá no Mateus capítulo 1, verso 21. Ela dará à luz um filho e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará seu povo dos pecados deles. E no verso 23 ele vai dizer: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emmanuel. Emmanuel significa Deus conosco. Este nome, querido, de Jesus nos garante a salvação. O nome de Jesus Cristo é Ele que garante a nossa salvação. Somente o nome já garante para aqueles que verdadeiramente querem andar os seus caminhos. Muitas pessoas confundem a questão da salvação porque acham que apenas ir à igreja, sentar, ouvir um culto e ir para casa já está salvo. Mas a salvação não se dá somente por isso. Nós temos que ter certeza em nossos corações, verdadeiramente buscar aquilo que nós queremos. O que é verdadeiramente o que eu quero com Cristo. O que é que eu quero no mundo, o que é que eu estou fazendo aqui, o que é que eu pretendo aqui, como eu tenho que me conduzir para que minha vida melhore espiritualmente. Porque se melhorar espiritualmente, materialmente você terá tudo aquilo que tem direito. Está lá em Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas, ele não limita as coisas, ele fala, todas essas coisas que vocês precisam, serão dadas. Por isso Jesus afirma, se vocês pedirem ao Pai em meu nome, e não tiver dúvida, já foi concedido. Porque tudo que é nosso, que está guardado, é dado. Só depende de cada um de nós. Porque é Jesus Cristo, o nome dele, é que vai garantir tudo isso. Por isso que ele vai afirmar e dizer veementemente, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Não adianta orar direto a Deus que ele não vai ouvir. Olha o Senhor Jesus, ele está dizendo, se você orar a mim, eu levo ao Pai, eu sou intermediador, eu vou levar a Ele, e Ele vai ouvir a sua oração, porque Ele está falando comigo, e eu como filho, levo a Ele, e Ele como Pai, já nos resgatou, já nos elegeu, como filhos do reino dEle, para que possamos estar junto com Ele, no final da nossa jornada. Amém? Então José, aqui nessa passagem, ele acorda desse sonho e toma Maria como sua esposa e não mantiveram nenhuma relação até o nascimento de Jesus. Atos 2:21, o apóstolo vai dizer que acontecerá que todo aquele, olha o que ele vai dizer, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O nome de Jesus garante a salvação. E nesses versos que nós acabamos de ler, 4
capítulo 4, 11 e 12, ele vai dizer: eis Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio a ser a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Eu vejo, irmãos, nos dias atuais, tantas pessoas idolatrando políticos, idolatrando pastores, idolatrando chefes, né? Idolatrando pessoas que têm poder aquisitivo muito alto. É uma idolatria por jogador de futebol, por time de futebol, meu cantor preferido, minha cantora preferida. Mas a gente não vê essas pessoas em momento algum louvar a Deus. Nenhuma dessas pessoas idolatra o nome do Senhor. Ninguém vai louvar ao Senhor, dar honra e glória àquele que merece toda honra e glória. Aquele que o nome está acima de qualquer nome. Jesus está acima de qualquer um de nós. Não tem profeta, não tem Moisés, não tem Jesus, é maior do que todos eles. As pessoas podem dizer: mas de onde foi um grande homem? Foi, mas Jesus é superior a ele. Nelson Mandela foi um grande homem? Foi, mas Jesus é superior a ele. Madre Teresa de Calcutá foi uma grande mulher? Foi. Irmã Dulce foi. Por mais piedosos que essas pessoas foram, Jesus é superior a todos eles. Por mais que um de nós sejamos tão piedosos, caridosos, Cristo está acima, porque não temos o poder de salvar ninguém. As pessoas confundem as coisas orando a essas pessoas. Ore a Deus, peça por elas, que são pessoas que viveram conosco, espíritos maravilhosos, caridosos, piedosos, que só fizeram bem, fizeram mal a ninguém. Pessoas que viveram, se sacrificaram pelo pobre. E nós estamos vendo hoje, temos que ter muito cuidado. Políticos dizem que vai fazer pelo pobre, mas só querem empobrecer mais ainda o pobre. Porque Satanás, ele é sabido, ele se transforma, ele faz o que ele quer, ele se reveste de quem ele quer para iludir as pessoas. Mas nenhuma delas, nenhum desses é superior a Cristo. Somente o nome dele nos garante a salvação. É ele que salva todo aquele que nele crê. Toda e qualquer pessoa que crê verdadeiramente em Cristo, crê que Deus ressuscitou ele, viveu entre nós, e ressuscitou ele, trouxe novamente, e ele está voltando novamente. Se nós crermos veementemente em nossos corações, seremos salvos. Pelo menos no dia do juízo, seremos separados para um julgamento honesto e fiel. Mas se andarmos dentro da palavra, se trilharmos nosso caminho voltado para Cristo, sem se preocupar com o que o outro pense, com o que o outro vai fazer, o problema não é nosso, o problema é de cada um, porque a salvação é individual e pessoal. A salvação não é coletiva e nem grupo, como eu vejo algumas pessoas pregarem por aí. Venham para as igrejas, que vocês juntos serão salvos. Isso é falácia, não é verdade. A salvação é individual, ela não é coletiva, ela é individual e pessoal. Se eu quero ser salvo, só tem um caminho, Cristo. Não tem outro caminho. Como ele mesmo afirma, o seu caminho, a verdade e a vida. Quem crê em mim será salvo. Amém? Está lá em Atos, no capítulo 16, versos 30 e 31. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, o que devo fazer para que seja salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. Essa passagem é uma passagem maravilhosa. Enquanto Paulo e Silas estavam presos injustamente, houve um grande terremoto. Observe, houve um grande terremoto. A cadeia, as portas caíram-se, abriram-se, caíram pelos céus, as paredes ruíram. Então o centurião estava desesperado, pensando que ia morrer, porque achou que todo mundo tinha fugido, estava em fuga. E quando ele volta procurando, Paulo e Silas estavam em uma cela, com todos os presos, conversando, pregando, cantando e orando. E aquelas pessoas então houve
Paulo ensina que o carcereiro vem desesperado. Ele faz, calma. Ele queria tirar a vida dele, porque eu já estava vazia. Ele queria tirar a própria vida. Paulo vem, calma, irmão. Estão todos aqui, ninguém fugiu. Não houve nenhuma fuga. Olha que maravilha. Esse outro centurião, então, vai dizer ele, após trazê-los para fora, vai lá e diz: senhores, o que devo fazer para que seja salvo? E olha que a resposta de Paulo: creia no Senhor Jesus e você será salvo, mas não somente ele, você e toda a sua casa. Irmãos, isso é a maravilha de Deus. Não tem ninguém que possa nos conduzir à salvação se não for o próprio Jesus, o nome de Jesus. Paulo vai dizer também lá em Romanos, no capítulo 10, versos 8 a 11: porém o que se diz, olha, isso é importante para nós. Então se veja nesse texto, a palavra está perto de você, a palavra está na sua boca e no seu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Pois a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será envergonhado. Por isso que Jesus vai dizer: se você me confessar diante dos homens, eu também os confessarei diante do Pai. Mas se vocês me negarem diante dos homens, eu também negarei vocês diante do Pai. Não ouvirei a sua causa, não estarei ao seu lado, não caminharei contigo, porque negou o meu nome, diz o Senhor. Então, queridos, se vocês ainda têm dúvida, não tenham mais. Busquem Jesus, porque ele foi direto, curto, objetivo e claro. Você crê em mim, está vendo o Pai. Se você crê no Pai, você crê no Filho. Se você vê o Filho, você está vendo o Pai. Palavra do Senhor. Então não fiquem ansiosos com o dia de amanhã. Ele vai dizer o tempo todo: não fique ansioso com amanhã. Se preocupe com agora. Porque hoje é o momento. Agora é a hora da minha redenção com o Senhor, da sua redenção com o Senhor. É agora. Não deixe passar esta grande oportunidade de ser salvo pelo nome do grande Salvador Jesus Cristo. A nossa pedra principal, que se tornou pedra de esquina, e que formou sobre a sua igreja, firmou sobre a rocha a sua grande igreja. Amém? Ele mesmo vai ordenar, lá em Marcos capítulo 16, versos de 15 a 18, Jesus vai ordenar e disse-lhes: vão por todo o mundo e preguem o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê será condenado. Estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Queridos, olha quanto poder Jesus quer nos dar. Quanto poder Ele quer derramar sobre nossas vidas, para que estejamos junto a Ele, fazendo a sua obra. Ele vai dizer: mesmo uma pessoa maldosa colocando veneno nesta água, e eu beber inocentemente com fé nele, nada irá acontecer, e a pessoa ficará envergonhada, desmoralizada, porque tentou tirar a vida de um cristão, de um homem servo de Deus. Amém? Então é assim que Jesus quer fazer conosco, quer estar junto a nós. E nós ainda estamos nos afastando do poder maravilhoso do nome de Jesus. Olha que passagem fantástica. Nós vamos falar em línguas, nós vamos pegar serpente, e se beber uma coisa mortífera, nada nos acontecerá. E mais ainda, se pusermos a mão sobre qualquer pessoa que está enferma e não duvidar,
essa pessoa será curada, diz o Senhor, é promessa dele. É promessa dele. Que nós temos que agir com muita cautela e cuidado. Sempre que formos agir de qualquer forma, dentro ou fora da igreja, devemos orar ao Espírito Santo e ao Senhor, pedindo orientação se aquilo que eu vou fazer é correto, ou aquilo que eu vou fazer esteja dentro da vontade de Deus. Ele possa estender a sua mão maravilhosa sobre a nossa causa e nos tirar de qualquer problema e fazer com que tudo aconteça de acordo com a vontade dele e não a nossa. Porque muitas pessoas confiam nas suas forças, mas nas forças vem do Senhor. A nossa força vem de Cristo. É Ele que nos fortalece. Então não tenho dúvidas. Lá em Hebreus, capítulo 5, verso de 8 a 9, está escrito que Jesus disse: embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Glória a Deus. Jesus pode salvar quem Ele quer, a hora que Ele quiser, aonde quiser, e no momento que Ele achar que deve curar ou salvar. Lembre-se quando Ele estava lá em Lucas, no capítulo 23, que é a crucificação de Cristo. O ladrão marginal arrependeu-se e foi salvo. Jesus tinha o poder de salvá-lo. Zaqueu também está lá em Lucas, no capítulo 19. Não só Zaqueu foi salvo, mas foi salvo ele e toda a sua casa. Queridos, essas passagens bíblicas nos remetem ao que está escrito em Apocalipse 3:20, onde Deus vai dizer: eu estou à porta e bato. Quem ouvir e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Eu entrarei na sua casa, não só na sua casa, mas na sua vida. Zaqueu foi salvo ele e toda a sua casa. O marginal, o ladrão que estava lá, ao lado de Jesus, o mais vil pecador, ele tem poder para salvar quando a pessoa se arrepende. E essa pessoa foi salva. Cristo é o único. Ele, o nome de Jesus, tem o poder salvador. Amém? Vamos para a nossa ceia, celebração da Eucaristia do Senhor. Porque eu recebi do Senhor, porque também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, e partiu e disse: isto é meu corpo, que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que eu beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Amém. Pai Santo, querido Deus, maravilhoso, misericordioso, diante de Ti, Pai, nos colocamos à Tua disposição para agradecer por tudo que Tu tem feito em nossas vidas. Obrigado por estar na Tua presença, Senhor, e cuida daquelas pessoas mais necessitadas, nossos familiares e amigos e vizinhos, todos os moradores do ambiente que nós residimos, todo o universo. Não permita que o maligno vença, nem que o mal seja soberano, jamais, porque o nome de Jesus e o sangue derramado na cruz, Senhor, já nos livrou do pecado e da morte. E com isso, nós agradecemos por estar mais uma vez diante de Ti, por esta maravilhosa oportunidade para honrar, glorificar e louvar e cultuar o Teu grande nome. Lá no excelente dia
hoje e sempre. E que o Espírito Santo possa permanecer em nossas vidas a todo e qualquer momento e a toda hora, a todo instante em que estivermos diante de Ti. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Pela maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo,